A vitória por 2-1 sobre a equipe do Atlético Goianiense consolidou o Internacional na vice-liderança do Campeonato Brasileiro e agora abre a busca em relação ao Palmeiras, que está 8 pontos à frente do Inter. No vestiário pós-jogo, Mano Menezes explicou a estratégia que montou com Depena no banco de reservas e prometeu que não irá utilizar Wanderson e Pedro Henrique juntos na partida contra a equipe do Bragantino. O presidente Alessandro Barcelos também concedeu entrevista coletiva, onde falou sobre arbitragem e sobre o bom momento vivido pelo futebol do clube. Já Pedro Henrique celebrou o bom momento, mesmo não tendo uma sequência no time titular, e revelou o motivo de ter dado um abraço na comemoração em Mano Menezes. Esse é o Diário do Inter KTO, de segunda-feira, 19 de setembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo desta segunda-feira. E óbvio que o mais importante foi a vitória colorada pelo placar de 2-1 sobre a equipe do Atlético Goianiense. Uma vitória que fez com que o Inter ultrapassasse novamente a equipe do Fluminense, que estava atrás do Inter no início da rodada. O Inter, nesse momento, é o vice-líder do Campeonato Brasileiro e está a 8 pontos atrás do Palmeiras, que é o líder da competição. E, obviamente, segue na busca, segue na caça de diminuir essa desvantagem em relação ao líder do campeonato. Todos os detalhes sobre a partida, que teve uma atuação magistral e decisiva do Pedro Henrique, eu relatei nesse vídeo aqui. Vale a pena ir lá e assistir, que eu falo e dou detalhes a respeito do jogo e da vitória do Internacional, uma importante vitória lá em Goiânia. Mas eu já quero ir para a repercussão pós-jogo e para o que os personagens da partida falaram no vestiário do estádio Antônio Ascioli. Começando pelo técnico Mano Menezes, que já de cara, na entrevista coletiva, relatou que, mesmo com essa baita partida do Pedro Henrique, ele não cogita a possibilidade de colocar ele e Wanderson juntos no time titular. Olha o que falou o Mano Menezes. Não tenho dor de cabeça com um jogador bom. Ele foi perguntado sobre a dor de cabeça que o Pedro Henrique poderia dar para ele, tendo uma boa atuação, o Pedro Henrique que hoje é reserva do Wanderson. Ele disse: não tenho dor de cabeça nenhuma com um jogador bom, mas temos uma maneira de jogar. A equipe se encontrou assim e ela vai ser mantida, independente de quem entre e funcione bem. Se quem entrou funciona melhor do que quem lá estava, esse que entrou poderá entrar no lugar daquele que lá estava. Ou seja, ele deixou claro, é ou Wanderson ou o Pedro Henrique. E a única possibilidade do Pedro Henrique ser titular com o Wanderson à disposição é o Mano chegando à conclusão de que o Pedro Henrique é melhor do que o Wanderson, o que nesse momento me parece um pouco distante, não me parece algo que está próximo de ser decidido pelo técnico Mano Menezes. Então, Pedro Henrique, ao que tudo indica, ainda será reserva na partida contra o Bragantino, mesmo o cara decidindo o jogo e fazendo 2 gols. O Mano também falou a respeito da estratégia da partida, porque ele colocou o Depena no banco de reservas e começou jogando com um trio de meias, tendo Alan Patrick, Edenilson e Maurício, o Pedro Henrique e o Alemão na frente. E ele explicou qual era a estratégia. Ele disse: a outra alternativa que tínhamos era colocar Depena pela esquerda e Pedro Henrique pela direita. O Inter jogou num 4-2-3-1. Gabriel e Edenilson eram os volantes. Pela direita jogou o Maurício, centralizado o Alan Patrick e na esquerda o Pedro Henrique, que normalmente joga como um ponta direita. Então a outra opção que o Mano tinha era sacar o Alan Patrick, colocar o Depena, o Maurício jogar por dentro e o Pedro Henrique na direita. Só que o que o Mano entendeu? Que, pela característica da partida, esse seria um jogo onde o Atlético Goianiense tentaria pressionar o Internacional. Então, o Mano optou por ter maiores jogadores de cadência de posse de bola. Em especial, o Alan Patrick, que é esse cara que bota o pé na bola e pensa o jogo em relação ao Depena.
A dúvida que o Mano sempre teve durante a semana foi Alan Patrick ou Depena. E a gente citou aqui que em vários momentos ele treinou. Primeiro com o Alan Patrick, depois com o Depena. E a variação foi essa. Ele mesmo explicou. Acabou optando pelo Depena no banco, o Alan Patrick como titular, e ele entendeu que o Inter fez muito bem o seu papel, o que estava sendo proposto. Os jogadores conseguiram cumprir nessa partida importante contra o Atlético Goianiense. Vamos pular da fala do Mano para a fala do presidente Alessandro Barcelos, que, após o jogo, também deu entrevista coletiva por alguns motivos. E o primeiro deles foi, de acordo com o presidente, o fato dele não ter falado depois da partida de domingo das Gurias Coloradas, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, que terminou empatado em 1-1 e que teve o recorde de público no Brasil em jogos do futebol feminino. Obviamente que o presidente ressaltou muito o apoio da torcida do Internacional na primeira partida, ressaltou a importância que esse título poderá ter para a gestão dele e a importância que esse título poderá ter para o futebol feminino e para o projeto como um todo, e levantou a bola das gurias que vão ir para São Paulo agora no próximo sábado a uma vitória de decidir esse título. Mas o presidente também falou sobre outras coisas e obviamente que foi questionado sobre outros assuntos. O Inter embalou mais uma vitória, é o vice-líder, tem uma sequência de 6 jogos invictos e o presidente celebrou esse bom momento do futebol do Internacional. E ele entende que a chegada de profissionais como Paulo Autuori, como William Thomas, fizeram com que o Inter chegasse a esse patamar de tranquilidade. Ele relatou isso nessa resposta. Aliás, sobre o Paulo Autuori, eu gravei um vídeo também nessa segunda-feira, explicando quais as funções que o Paulo Autuori exerce hoje no Internacional. Eu colhi relatos de um jogador, de um membro da comissão técnica e de um dirigente, e fiz um apanhado para explicar para você como é que é o trabalho do Paulo Autuori no dia a dia. Acho que vale clicar aqui e assistir. Mas o presidente Alessandro Barcelos também demonstrou uma certa preocupação com a arbitragem. Ele foi questionado sobre isso e ele, por exemplo, citou o episódio do jogo contra o Atlético Goianiense do segundo gol, onde o árbitro por 5 minutos ficou revisando o lance. O presidente até disse, olha, parece que ele estava procurando algum motivo para anular o gol e não conseguiu. Ele disse que falta critério muitas vezes para a arbitragem e que ele e seus pares de direção estão constantemente na CBF, cobrando, monitorando, fiscalizando para que não aconteça o que aconteceu em 2020, quando, na visão do presidente, o Inter teve um campeonato brasileiro surrupiado naquele jogo contra o Corinthians, naquele jogo também contra a equipe do Flamengo. O presidente demonstrou preocupação com a arbitragem. Para fechar, quem falou na sala de entrevistas também do estádio Antônio Ascioli foi o Pedro Henrique, o cara do jogo, autor de 2 gols, melhor jogador em campo e o cara que trouxe esses 3 pontos para Porto Alegre. O Pedro Henrique tentou demonstrar um espírito de grupo e demonstrou um espírito de grupo muito grande, porque mesmo ele não sendo titular absoluto, falou da importância que é um jogador como ele estar à disposição e poder contribuir quando entra. Ele falou também que quando ele jogava na Grécia, ele perdeu a vaga no time titular do PAOK. E aí, entrou na final da Copa da Grécia e fez o gol do título. Então, ele sabe muito bem, ao longo da carreira, a importância que tem aquele jogador que não necessariamente é titular, mas que entra frequentemente. E que pro jogador do meio pra frente é muito mais fácil do meio pra trás. Porque do meio pra trás, se tu perde a vaga, tu não tem oportunidade durante os jogos. Ele não. Ele não é titular, porque o Wanderson é titular dele, mas ele tem entrado em todos os jogos, tem feito gols, tem ajudado e ele celebrou bastante isso. No gol do Pedro Henrique, o primeiro, ele foi direto abraçar o Mano Menezes. E ele explicou que fez isso por alguns toques que o Mano Menezes deu para ele durante toda a semana de treinamentos. Toques de movimentações específicas que ele poderia fazer para contribuir hoje jogando do lado esquerdo do ataque. E que por isso foi lá e deu um abraço no Mano Menezes. Valorizou muito também o trabalho do Mano Menezes, disse que é um cara muito respeitado pelo grupo de jogadores e que, quando chegou, contribuiu muito para o Inter chegar ao patamar onde está hoje, de vice-líder do Campeonato Brasileiro. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. O Diogo Rossi, meu colega da Rádio Bandeirantes, ele é fissurado em apostar em escanteio. Ele apostou em mais de 10,5 escanteios em Inter e Atlético Goianiense e se deu muito bem. É uma de se jogar na KTO, nos escanteios, mas vocês podem ir também em KTOs, tá? E jogar, por exemplo, olha,
o Barcelona para enfrentar o PSG na final da Champions League desse ano. Se tu acha que a final pode ser Barcelona e PSG, a odd é 15. Vai lá na KT Odds, joga, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!